Esse programa Diálogos no Espaço Democrático vai tratar hoje de geopolítica a partir de um acontecimento aguardado há 25 anos, a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Nós vamos conversar com Guillermo Valles Galmes, diplomata uruguaio com 50 anos de carreira e, portanto, longa experiência profissional nas áreas de comércio e desenvolvimento, atuando como embaixador de seu país na China, na União Europeia, na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, e até o ano passado aqui no Brasil. Participam comigo desse diálogo dois consultores do Espaço Democrático: o ambientalista, médico e ex-deputado federal Eduardo Jorge e o economista Lucas Ferraz, diretor do Centro de Estudos Globais de Comércio da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário nacional de Comércio Exterior. Esse diálogo está sendo acompanhado online da sede da Fundação pelos outros consultores e colaboradores que se reúnem semanalmente para palestras e debates sobre os mais variados temas nacionais e internacionais. Embaixador Guilherme Gomes, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu estou muito grato por o mesmo, até porque me dá a oportunidade de manter o meu portunhol. Vocês vão ver que está virando um pouquinho mais espanhol que portunhol, mas um grande prazer, Sérgio, os 5 anos que eu passei como embaixador no Brasil foram de uma imensa alegria para mim, imenso trabalho também, mas imensa alegria finalizar minha carreira diplomática aí no Brasil. Tudo o que acontece no Brasil tem repercussões certamente na América do Sul, mas especialmente no Uruguai, um país que quer tanto o Brasil, que temos tantas coisas em comuns, né? E muitos desafios políticos, é isso que eu acredito também. Prazer estar com vocês e com o Eduardo Jorge, certamente com um grande amigo, o Lucas Ferraz. A honra é toda nossa, embaixador. Para iniciar esse nosso diálogo, eu queria lhe pedir que faça uma avaliação inicial aí do futuro do Mercosul após essa assinatura do acordo com a União Europeia e os possíveis efeitos, né, desse acordo na geopolítica regional e, por que não, global. Bom, tomara eu tivesse aquilo que em espanhol chamamos de bola de cristal, né? Porque uma das características presentes, eu acho que é o mudamento contínuo, rápido, do acontecer internacional, não é certo? Mas eu acredito, em primeiro momento, se o acordo fosse finalmente ratificado, continuado o processo de aprovação dentro da União Europeia, eu acredito que vai ser muito bom desde 3 pontos de vista. Primeiramente, o mais importante, do meu ponto de vista, é que quando começamos, essa negociação, sim, começou no ano 2000, mas a gente não começa de um dia para outro, né? E o mandato de negociação, o acordo marco regional que nós assinamos no 1995, né? O que nos leva a 30 anos atrás. Nesse momento, o componente era geopolítico, certamente também, mas muito mais importante do ponto de vista econômico-comercial, e sobretudo comércio de bens, né? Se não me lembro mal, nesse momento, as nossas exportações do conjunto do Mercosul significavam 25% das nossas, um quarto de nossas exportações. Hoje significam 17, 18%, né, do conjunto, tá? A mesma coisa acontece com as importações. Então, primeiramente, o elemento comercial, do ponto de vista mercantil, eu diria, quase mercantilista, eu diria, baixou o interesse, né?
Por quê? Porque nós começamos a comerciar muito mais com a Ásia em geral e com China em particular. É o que aconteceu no mundo inteiro. Então, do ponto de vista comercial, os vantagens comerciais, o atrativo, né, baixou de certa maneira. Depois podemos entrar em mais detalhes. Segunda coisa, ao contrário, o geopolítico aumentou, porque estamos desde, eu acho que bem 10 anos atrás, né, a política de poder sempre esteve presente nas relações internacionais. Isso é inquestionável. Mas a ideia da eficiência econômica, a ideia da importância da economia, da importância de economias abertas, era mais eh, era mais presente, diríamos, nas estratégias internacionais dos países 10 anos atrás que agora. E, desde o início da segunda presidência de Trump, todo esse processo se catalisou. Não é unicamente por essa presença eu diria, com respeito, mas objetivamente disruptiva da administração Trump, mas os elementos geopolíticos estavam presentes já de 10 anos atrás, né? A China, por exemplo, onde eu fui embaixador nos anos 80, a presença da China assegurando todos os estreitos marítimos, né? No Estreito de Malaca, no Estreito de Hormuz, a presença também, desculpa, que tinha uma chamada. É, a presença, a presença da China, até, eu diria, na administração do Porto do Pireus, em Grécia, simplesmente para significar o que acontece no mundo das relações pragmáticas, né, da presença do poder. Além disso, bom, a guerra da Ucrânia, todo o comportamento inicial de Crimeia, em Crimeia da Rússia, intentando também recompor uma posição de privilégio no centro da Europa, tudo isso, Sérgio, nos indica uma fortíssima presença geopolítica, elemento geopolítico. Aí, para nós, eu diria, eu me incluo, com uma visão mais liberal, mais do ponto de vista político de centro, né? Sempre defendimos a importância do comércio para o desenvolvimento, para o crescimento, para o desenvolvimento. Quando o comércio torna-se um instrumento de política, de geopolítica, aí as coisas mudam muito. E é isso que está acontecendo. Nesse contexto, né, o fato de nós ter um acordo íntegro, que não é somente um acordo de comércio de bens e serviços com a União Europeia, eu acho que é bem importante por duas razões também. Um, a União Europeia, nós sempre brigamos com a União Europeia, seus estándares, suas normas, etc. Mas, no conjunto, a União Europeia é uma integração de direito, uma integração jurídica, uma integração institucional. É gente que institucionalmente, no seu ADN, tem o elemento normativo. E é isso que nós estamos precisando. Ao interno de nossos países, a preeminência da norma, não a preeminência das pessoas, né? A preeminência das instituições e também no campo internacional. Então, desse ponto de vista, essa identificação entre dois enormes blocos econômicos, com a mesma concepção da importância do direito privado, do direito internacional, do direito aquele que faz todo o espaço econômico, que tem importância, eu acho que é fundamental. Além, certamente, bem além, da importância dos direitos humanos
que é o principal a concepção na União Europeia e também no Mercosul. Então, acho isso importantíssimo. E terceiro ponto, e para finalizar esse capítulo, se me permite, Sérgio, todas aquelas tonterias de que que o Mercosul vai pôr em perigo a agricultura da União Europeia, tudo isso, o acordo vai demonstrar que nossas duas agriculturas são muito mais interpenetradas e dependentes de uma de outra que competidoras. Sim, competimos em alguns produtos, etc., mas é possível uma integração maior. Em conclusão, o acordo pode ser um fator fundamental para o nosso futuro, para a construção. Um futuro baseado não em relações de poder, sino em normas e sistemas jurídicos e institucionais. Segundo, um fator de crescimento de nossas economias, de investimento europeu também na nossa zona, porque temos uma concepção do mundo, da vida, bastante parecida, bastante parecida. Então, eu acho, em geral, que essas são as vantagens, e isso vai contribuir também, vai obrigar ao Mercosul a funcionar realmente como uma união aduaneira, como um mercado comum, que não é, é apenas uma zona de livre comércio imperfeita. Mas o fato de ter Brasil engajado, Brasil e Argentina, as grandes economias do Mercosul, engajados como algo maior, que certamente bem maior que o Mercosul mesmo, isso vai ajudar no curso do tempo também a todos nós ser um pouquinho mais sérios, mais institucionalizados com a nossa união aduaneira. Muito bom, embaixador. Lucas, você quer fazer a primeiro comentário ou pergunta? É, sim, sim, embaixador. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, sua presença. O embaixador Guilherme Valles é um ícone da diplomacia no Mercosul, eu digo isso sem nenhum exagero. Tive a felicidade de conhecê-lo enquanto trabalhava em Brasília, né, como secretário de Comércio e interagimos muito, né, sobretudo em temas de interesse do Mercosul, né, embaixador? E eu não poderia Exatamente. deixar de fazer essa pergunta, que tem muito a ver com coisas que já conversamos no passado e no passado recente, inclusive, embaixador. Aqui no Brasil, temos um ano eleitoral, né? E a conclusão dessas negociações gerou, evidentemente, um clima de otimismo com relação ao Mercosul, né, e todo o potencial, né, do Mercosul como uma alavanca de inserção internacional do Brasil e, evidentemente, também dos demais países, né? Mas nós que conhecemos a fundo o Mercosul sabemos que o Mercosul ele tem vários problemas, né, de ordem de funcionamento, de burocracia, de rigidez, muitas vezes, e que isso coloca um dinamismo, né, ou uma falta de dinamismo muito grande no bloco. Eu sempre costumo lembrar que a notícia do acordo é uma excelente notícia, com todas as ressalvas feitas pelo embaixador, mas nós não podemos perder de vista que levamos 26 anos para concluir uma negociação que, em geral, em situações normais, países normais, levam talvez um terço disso ou menos, né, negociando de tempo. Então, com a conclusão do acordo, a gente espera, e é natural, e aí eu falo do ponto de vista econômico, o fato da União Europeia ter um acesso preferencial no mercado do Mercosul, dos países do Mercosul, isso altera a competitividade relativa da Europa vis-à-vis os outros países que comercializam com o bloco. E a gente que trabalha no comércio exterior sabe que, via de regra, isso vai ser um elemento para a atração de novos países interessados em negociar com o Mercosul, para que eles não, para não perder essa vantagem,
para compensar, digamos, essa desvantagem relativa que eles ficarão em função do acordo. Esse é um primeiro elemento. E tem um segundo elemento, que já foi bastante explorado pelo embaixador, que é o contexto geopolítico, né, que vem funcionando como um catalisador, abrindo uma nova janela de acordos comerciais, né? Vários países agora fazendo de-risking, não da China apenas, mas também dos Estados Unidos, de uma forma até surpreendente, né? Então, a Europa vem fechando novos acordos, fechou com a Indonésia, anunciou recentemente, hoje, me parece, né, o acordo com a Índia, né, vem se aproximando da CPTPP também. Ou seja, o mundo vem abrindo uma nova janela de oportunidades de acordos comerciais. Aí a minha pergunta é: o Mercosul está preparado para abraçar essa nova oportunidade, que certamente virá em função tanto do contexto geopolítico como do contexto econômico, por conta do fechamento desse acordo e da desvantagem competitiva que outros países do mundo ficarão em relação ao mercado aqui dos países do Mercosul? Muito obrigado, Lucas. Minha resposta, bem breve, é: eu tenho grandes dúvidas, não? Eu sempre disse que a boa notícia de fechar esse acordo com a União Europeia não deve nos atrapalhar como se chama, no trap, né? Na trampa, né? É, de pensar que agora não temos uma união aduaneira, temos um mercado comum, não temos nada disso, nada disso. Eu digo que, no melhor dos casos, esse tipo de acordos, de macroacordos, vai nos ajudar a ir gradualmente perfeccionando essa integração entre nós. Mas a pior coisa que nós, até como uruguaios, eu falei com minhas autoridades, eu expressei essa opinião. A pior coisa que podemos fazer é pensar que agora temos tudo resolvido, né? que, 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 que estamos verdadeiramente no mercado comum que funciona. Não é assim, não é assim. Estamos muito distantes disso. Então, acho que, primeiramente, sim, já temos indicações de outros parceiros que eu acredito que estão sendo atendidos essas reações de outros parceiros que também querem começar, iniciar ou continuar negociações na qual, por exemplo, o Lucas já foi engajado por muito tempo, né? Canadá, Japão, outros, né? Mas eu acredito, e isso é bom, é uma pressão externa boa que vamos ter. Do outro ponto de vista, temos a China, ele é competitivo, seja com vantagens arancelárias ou sem vantagens arancelárias. Eles são competitivos porque tem a sua. Essa é tudo outra discussão, tá? Então, isso vai ficar também aí no horizonte. Mas a pior coisa que podíamos fazer é pensar agora, então, a União Aduaneira está perfeccionada e estamos em condições de negociar. Até eu diria, minha recomendação foi que o Uruguai deve continuar sua aproximação com o CPTPP. Não sei se vocês sabem que o CPTPP, no agosto do ano passado, reconheceu que o Uruguai estava em condições de começar um processo de adesão ao CPTPP. Né? Eh, é, Coisa que acho que seria bom para nós e para todo o conjunto, tá? Eu me lembro que 10 anos atrás, quando tínhamos o TPP, o CPTPP, mas Ó, também com, embaixador, embaixador, sim, jornalista é chato, né? Vocês citaram duas vezes CCTPPP, mas o ok, mundo não sabe o que é. Você podia explicar a sigla, o que é que significa, de que se trata, por favor? perfeito, perfeito. Desculpa porque esses tecnicismos, né,
Eu odeio isso também de outra gente. Esse é um acordo transpacífico, inicialmente transpacífico, e inicialmente com os Estados Unidos. Abarca 12 países. Estados Unidos se retirou na primeira presidência do Trump. É um acordo transpacífico, mas sem a China e sem Coreia. Tá? É um acordo, principalmente, aí participam, dentro da América do Sul, participa México, Peru e Chile, tá? Do lado do Ásia, Japão, é, Nova Zelândia, Ásia-Pacífico, Nova Zelândia, Austrália, Canadá também no norte, é, Lucas, não sei, eu estou de Butão, Vietnã Vietnã, é bem Nova Zelândia, interessante, Austrália. Nova Zelândia e Austrália. Então, esse conjunto inicial era o TPP, Trans-Pacific Partnership, uma aliança transpacífica com os Estados Unidos. Isso era vital, era o mudamento do eixo, eu diria, para o Ásia-Pacífico e o norte o norte da América. Nesse momento, eu me lembro bem que muitos centros de pensamento no Brasil indicaram o seu interesse em estar isso. Por quê? Porque era, de alguma forma, esse grupo, Sérgio, esse grupo indicava aonde a modernidade, do ponto de vista das normas de comércio internacional, estavam se aproximando, tá? Por quê? Porque a rodada de Doha, a rodada de negociações multilaterais na Organização Mundial de Comércio, não conseguiam progredir, não? 145 países ou mais. Não? Então, um pequeno grupo mais avançado fortemente representante de uma grande porcentagem do comércio e de economias liberais e de sociedades democráticas, né? Ou abertas, né? Indicavam o seu desejo de avançar. Trump retirou-se na sua primeira presidência desse. E o que fez o grupo? Muito inteligentemente, dizendo: ok, não é a mesma coisa com ou sem Estados Unidos, mas nós vamos continuar, vamos progredir, porque nós necessitamos novas normas de comércio, nós necessitamos profundizar a integração econômica entre nós países. E eles foram muito determinados do ponto de vista político e conseguiram um primeiro grande sucesso, que foi qual? A União, o Reino Unido entrou, negociou e entrou. Então, começou a demonstrar a sua capacidade de atração. Costa Rica tem um monte de países aí esperando que indicaram a sua intenção de entrar, a China, a Coreia, etc. Depois foi Costa Rica, que foi convidado, tá? E o Uruguai também foi convidado e foi aceitado no mês de agosto, dizendo: você é um pequeno parceiro, não é um mercado atrativo, certamente, mas um parceiro que contribui a essa criação de novas normas de comércio. Então, por isso é que Lucas está, na sua pergunta, eu acredito, Lucas, você está indicando que, além de aquilo que eh, conseguimos com a União Europeia, que ainda não está terminado, né? Temos que continuar. Por quê? Porque, por um lado, temos, sim, essas forças geopolíticas, mercantilistas, protecionistas, mas temos um enorme quantidade de países, de economias bem importantes, que continuam a aprofundar, que continuam a acreditar que o comércio é um instrumento de crescimento econômico, que é necessária a integração econômica. E isso gira em torno, do meu ponto de vista,
gira em torno de esse eixo que é Ásia-Pacífico. E esse eixo tem institucionalidade no famoso, desculpa, Sérgio, CPTPP, que agora chama-se não de Acordo Transpacífico, mas de Acordo Compreensivo e Progressista. Esse é um nome um pouquinho aí estranho para mim. Acordo Compreensivo, Progressista no Transpacífico, etc. Esse eixo nós devemos estar com atenção aí, porque aí está o futuro, normas de comércio digital, serviços, etc, etc. É um bom exemplo. Tem um pequeno país como mais economia importante, como o Vietnã, né, com um passado comunista, né, que está sendo uma transição, um capitalismo de Estado, mas não como o chinês, mas com variações. Tem o Canadá, tem a Austrália. Então, até do ponto de vista geopolítico, bem interessante. Mercosul não deve cair no buraco de pensar que esse acordo magnífico que nós temos assinado com a União Europeia é o final da história. Perfeito. Muito bom, embaixador. Obrigado. Eduardo Jorge, a palavra é sua, meu amigo. Embaixador, boa tarde mais uma vez, embaixador Guilherme. Eu, o senhor e o Lucas Ferraz são especialistas. Eu e o Sérgio Rondinos somos leigos. Eu também não tenho entendido aquela sigla, parecia no Hospital das Clínicas, o HC, tudo com sigla. Agora, por quê? Porque eu sou uma pessoa da área da Seguridade Social, do meio ambiente, mas como fui deputado federal, é claro, um país como o Brasil, tem que se preocupar com todas as políticas públicas, inclusive a questão internacional. E isso me interessa muito, principalmente como a questão ambiental. Eu não acredito que seja possível enfrentar o desafio ambiental sem uma governança mundial a mais democrática possível, se necessária, né? Então, eu me interesso cada vez mais pelas questões de relações internacionais. E aí, a minha pergunta ao embaixador é em relação a essa sua experiência longuíssima, desde 1995, deve ter isso bem mapeado. Quais são hoje, porque o processo, como o senhor bem colocou, ainda não terminou. Os parlamentos do Uruguai, do Brasil, da Argentina, os 27 parlamentos vão ter que votar. Então, o processo ainda continua. Pode-se fazer um acordo provisório comercial, como a Úrsula está adiantando, né? Mas vai ter que votar nos parlamentos. Então, a minha pergunta é, nessa sua experiência tão longa, desde 1995 até hoje, como o senhor mapeia as oposições aqui no Mercosul, nos nossos países, Uruguai, Brasil, Argentina, Paraguai, a esse acordo? Porque na União Europeia, que eu acho, como o senhor parece também, é uma experiência extraordinária de aproximação de gestão democrática interpaíses, a oposição é transparente. Todo mundo está vendo quem é contra, quem é a favor, tem votação, é até pedagógico. Eu considero o processo um belo processo pedagógico, né? E ainda vai ter votações nos países. Que coisa extraordinária é a União Europeia, do ponto de vista democrático, de gestão, o esforço de integração democrática. Eu sou entusiasta da União Europeia. Mas e aqui, entre nós, quais são as forças que se opõem? E as forças. É claro que algumas forças são declaradamente se opõem à direita, à esquerda, mas tem ainda o perigo maior ainda das oposições escondidas, disfarçadas. Como é que o senhor mapeia essa situação nossa aqui, das oposições ao acordo? No Eu, Mercosul, eu acredito, Eduardo, que as oposições nos países do Mercosul não são tão potentes como para bloquear uma ratificação. Primeiramente, essas oposições são oposições de interesses particulares, interesses defensivos particulares. Mas eu acredito que tem um erro de comunicação bem importante. Por quê? Porque esse acordo que foi assinado 2 semanas atrás, de fato,
esse acordo é, na substância, do ponto de vista mercantil, do ponto de vista das exportações e das sensibilidades frente às potenciais importações desde a Europa, essencialmente, esse acordo foi fechado por o nosso amigo Lucas Ferraz no ano 2019. Então, desde essa reapertura que tuvo, que seria longo de detalhar, não atingiu as cláusulas mais básicas de quais eram as proteções que nós íamos a ter para alguns produtos mais sensíveis para nós e também para também até para a agricultura europeia. Então, o pacote negociador não é diferente daquele e já no 2019, Lucas pode me corrigir, eu acredito que sim, tinha eh, subsectores, diria, ou empresas, até empresas individualizadas com interesses defensivos. Mas aí temos que ver uma coisa, aqueles que têm interesses defensivos para permanecer o mercado fechado, aqueles são interesses defensivos legítimos para a sua empresa, mas para o conjunto do interesse nacional, para o funcionamento da economia, é outra coisa. Aí é onde nós temos, se você vai afetar todo um setor, por exemplo, o setor laticínios, né? É, comparando com a competitividade e a carga de subsídios que também tem a União Europeia dos laticínios, é normal que a gente diga: olha, não vamos abrir o mercado completamente aos laticínios europeus, vamos fixar quotas com reduções alfandegárias, mas não vai ser tarifa zero, né? E não vai ser a tarifa zero ilimitadamente. Por quê? Nós gostaríamos, mas a realidade é outra. As condições da competitividade europeia, insisto, com uma forte carga de subsídios, com uma agricultura hiperintensiva, é uma coisa que temos que ter cuidado. Tudo isso foi fato de um balanço, né, que foi fechado em 2019. O que acontece? Que como a negociação foi reaberta, muita gente, ao menos aqui no Uruguai, se planteia: olha, mas qual é o pacote? O pacote é exatamente o mesmo que tínhamos em 2019, com todo tipo de salvaguardas, para uns e para outros, né? Aqui a gente, por mais liberal que somos, ninguém é inocente das condições de competitividade com a União Europeia, né? Então, acho, culminando a resposta, Eduardo, acho que são interesses, primeiro, gente que ainda não foi sujeito de uma política de comunicação, de transparência, como você falava, né? Do ponto de vista uruguaio, eu estou na oposição, agora que eu sou cidadão, não sou embaixador, eu estou, para que você saiba, estou na oposição, mas reconheço que o nosso governo fez muito bom, porque publicou, do primeiro momento, tudo o acordo, que era o acordo de 2019, e já comunicou às sectoriais de empresários, industriais, do setor privado, setor sindical, dizendo: olha, aqui não estamos abrindo totalmente, elevando tudo a tarifa zero, nem nada. Então, acho que, do ponto de vista do Mercosul, os interesses negativos ou contrários não vão ser, do meu ponto de vista, significativos para impedir a ratificação parlamentar, tá? De passo, Eduardo, se me permite, Sérgio, o Eduardo manifestou uma coisa que eu acho muito importante, muito importante. Ele falou
das suas preocupações sociais e ambientais, né? E, em frente aos desafios que nós temos. Eu acredito que, apesar de toda essa corrente geopolítica, protecionista, eu diria reacionária, realmente, né? Aqui temos três verdades, três, eh, três eixos nos quais a interdependência do mundo é inegável. Primeira coisa, a aceleração, a aceleração da revolução tecnológica. Não é a revolução tecnológica, é a aceleração da revolução tecnológica. A aceleração também do câmbio climático, né? A frequência de eventos catastróficos, né? Estamos vendo. Podemos discutir até o final dos tempos se a origem é antropomórfico ou não, né? Antropogênico ou não, antropogênico ou não, se é o homem que fez isso. Mas é a verdade, o câmbio climático é uma evidência, né? E a necessidade de mitigação e de adaptação, sobretudo de adaptação, são reais e são para todo mundo. E a terceira coisa é o envelhecimento da população no mundo, né? Isso está acontecendo, salvo a África, salvo certos. O mundo inteiro está vivendo, graças a Deus, vivendo mais tempo, temos uma população muito mais adulta em todos, com uma carga, Eduardo, com uma carga muito forte para os sistemas de proteção social, né? Acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, impactando por igual, em forma diferente, mas simultânea, todos os países do mundo. Então, qual é a governança que nós podemos ter? A governança não vai ser de relações de poder, de quem é o mais potente, mas vai ser através de normas, normas que nós temos que construir conjuntamente, não? Então, acho que temos forças de fragmentação que dizem o hemisfério americano é meu, o hemisfério europeu é teu e o hemisfério asiático uma espécie de novo tratado de Tordesilhas, né? É uma coisa absurda. Contudo, eu compreendo as razões de trás disso, a lógica de trás disso, mas com esse mundo que a ciência e a tecnologia, graças a Deus, né, hace insignificante o tempo e o espaço que estamos integrados, né? De fato, não faz sentido a desintegração econômica, a desintegração geopolítica. A única forma é cooperação, né? Cooperação do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. E aqui minha fé, e aqui vou falar não como embaixador, mas como cidadão do Mercosul. E isso somente pode brindar o centro democrático, que não é um nome, não é uma pessoa, é o sentido da racionalidade, da lógica, razão, e pensar quando a gente vai aos extremos, quem perde é a lógica, né? Então, a, esse grande rolo do centro democrático, seja o centro democrático com considerações cristãs, com considerações liberais, não, o centro democrático é o único que pode fornecer a resposta na qual a lógica, a razão, a história, tudo aquilo que compreendemos desde a iluminação até hoje, vai nos brindar uma saída, né? A fragmentação, a polarização não vai dar certo e temos, por enquanto, vamos ter que responder a essas três coisas. Adulto, sociedades adultas com maiores tensões na proteção social, o câmbio climático é, 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 envelhecimento da população e a revolução acelerada da tecnologia. Como vamos fazer isso em forma civilizada, preservando com o centro democrático? Desculpa,
que eu virei, Sérgio, para de embaixador um pouquinho mais político, mas fala, não fala o político, fala o cidadão do Mercosul. Embaixador, o nome daqui da fundação é Espaço Democrático. Aqui a abertura é completa e a liberdade total. Eduardo, satisfeito? Posso passar para o. Obrigado. Lucas, sua vez, mais uma vez. Bom, eu acho que o embaixador tocou bastante, né, no tema comercial. Agora, com a pergunta do Jorge, também essa pincelada na necessidade, né, de coordenação, de cooperação, né, entre os países, sobretudo quando a gente fala, né, de câmbio climático. E gostei muito, embaixador, brilhante aí os seus três vetores, né, de preocupação, a questão do clima, a questão tecnológica, a questão do envelhecimento. Tudo isso, sem dúvida, né, requererá cooperação, fortalecimento do multilateralismo e, sobretudo, um mundo baseado em normas, em regras, né, que é o que a gente sempre defendeu. E não vê razão, muito menos agora, quando a facilidade de comunicação, né, entre as sociedades aumentou tanto, nós nos isolarmos e virarmos as costas um para o outro, né? Quer dizer, totalmente o contrário, o movimento que seria esperado. Mas eu não poderia, embaixador, me furtar de te perguntar, porque o seu conhecimento, evidentemente, experiência, extrapola a questão comercial e talvez adentrar um pouco mais na questão geopolítica, né? E claro que tem muita coisa acontecendo no mundo, é difícil a gente exaurir, né, os temas, e tem questão na Ásia, tem questão na Europa acontecendo, mas vamos nos concentrar aqui no nosso quintal, né? Queria um pouco da tua perspectiva, embaixador, com relação ao ocorrido na Venezuela, né, ao que pode ocorrer eventualmente em Cuba, né, nos próximos meses, ninguém sabe, né? O que vem ocorrendo no México também, e aí involucra inclusive a questão comercial, porque o México recentemente também declarou uma série de aumento, né, de imposto de importação, eu acho que sob pressão, né, dos Estados Unidos, e como isso tudo impacta, né, o equilíbrio de forças e equilíbrio político aqui na América Latina e, sobretudo, no Mercosul, quando temos países e com presidentes com visões tão distintas, né? Eu acho que o caso emblemático é a Argentina, né, e Brasil, né? Então, como essa coisa toda está interligada no contexto, embaixador, que eu tenho certeza que o senhor também já leu e é familiarizado, da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi anunciada no final do ano passado, e que, entre outras coisas, propõe o resgate da chamada doutrina Monroe, né, que o próprio Trump apelidou de Donroe, né? Então, como é que o senhor vê toda essa confusão que está acontecendo aqui na nossa região? Bom, agora sim, Sérgio, eu vou ser nada diplomático, né? É, eu sempre falo direitinho, mas olha, Venezuela, para começar. Você falou do quintal. Bom, o mais próximo do nosso quintal como uruguaio, é essa direção que estão tomando nas relações Argentina-Brasil, que me preocupa. Eu tenho uma grande preocupação, eu vou explicar depois. E a segunda coisa é Venezuela, tá? É, Aí, a Venezuela, do meu ponto de vista, bom, temos a questão, sim, da intervenção dos Estados Unidos. Tivemos uma reação que eu critico, uma reação forte, na qual, nos comunicados conjuntos que se fizeram, de parte de Brasil, do Uruguai, do Chile, se falou quase exclusivamente da intervenção americana, né, com uma grande preocupação. Legítimo, né? Legítimo a preocupação. Mas essa manifestação foi totalmente descontextualizada. Totalmente descontextualizada. A obrigação de não intervenção não é ilimitada. Não é ilimitada. Não podemos falar
por igual de uma intervenção num país que está funcionando democraticamente, que tem eleições regulares, que são respeitadas, ah, que funcionam no Estado de Direito, comparando, com uma situação como a venezuelana, onde nós temos, junto com Venezuela, no sistema interamericano, temos a Carta Democrática da OEA, né, com compromissos, né, entre outros, do Venezuela também. Então, não é um direito, a defesa da soberania, não é um direito irrestrito, né? Sobretudo quando tem textos legais que nos comprometem em conjunto, tá? Isso não foi parte do comunicado. Então, isso demonstra uma coisa que eu tenho falado publicamente aqui no Uruguai e privadamente também com as autoridades uruguaias. No- eh, nas últimas semanas, fui convidado por o presidente da República, por outros componentes do governo, porque eu manifestei publicamente minha contrariedade àquela carta que foi firmada por o presidente Lula, por o presidente do Conselho na Espanha, do Chile, do México e da Colômbia, isolando o problema de Venezuela, como se o Venezuela fosse o presidente Maduro, fosse um igual a nossos presidentes. Ele não era, não era. Então, isso é muito grave. Segunda coisa que eu gostaria de subrayar, eu lamento dizer isso, mas eu acredito que o problema de Venezuela tem muitos componentes, mas um deles foi o fracasso da política externa brasileira. Eu vou ser bem direito. Não é a responsabilidade do Brasil, mas demonstra um fracasso da política externa do Brasil, que não conseguiu, seja por uma oposição no momento do presidente Temer, do presidente Bolsonaro, que foi baixar a cortina, praticamente, tá? E propor outro presidente, que não tinha sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Eleitoral do Venezuela, ou por o atual presidente, tá? Lula da Silva. Eu me lembro muito bem, no maio de 2023, há poucos meses de entrada na terceira presidência do presidente Lula, como foi convidado o presidente de Venezuela para relançar um diálogo entre todos os presidentes da América do Sul. E ele foi apresentado como um vítima de narrativas. E foi meu presidente, o presidente Lacalle Pou, o primeiro, em dizer, não, olha, e eles estavam sentados juntos, o presidente Maduro e o presidente Lacalle Pou. O presidente Lacalle Pou digo, desculpa, presidente Lula, eu compreendo essa situação. Nós temos relações diplomáticas com o Estado venezuelano, mas eu não posso aceitar que o senhor presidente aqui é um presidente de fato, não é um presidente de direito. E ele falou isso frente ao presidente Maduro e frente ao presidente Lula, que tentava, não sei em base a qual estratégia, e depois traz a reação imediata, não sei se você se lembra, do presidente do Chile, da esquerda, uma nova esquerda nascente que teria sido cúmplice dessa visão. Tá? Então, o que quero demonstrar com isto? Que a política externa não foi beneficiosa, sendo naturalmente, eu acredito que o Brasil é o líder natural da região, mas tem que assumir esse rol e assumi-lo
sem ideologias, em base à razão, em base à lógica, em base a direito, tá? A gente, esse mesmo grupo, esqueceu quando, ano 2012, o Maduro entrou em Paraguai, sendo ministro de Relações Exteriores, e falou para militares paraguaios para que eles se revoltassem contra o governo, uma decisão parlamentar, porque o Paraguai tem uma constituição e um sistema de governo flexível, no qual o conjunto do Congresso sancionou ao presidente Lugo, afastou Lugo do poder, depois de uma sorte de impeachment, né? E o Maduro foi aí, não? Entrou. Então, a quem estamos defendendo aqui? Essas são as coisas que nós temos que ter em conta. Então, o problema de Venezuela é um problema de todos nós. É um problema inicialmente venezuelano, mas é um fracasso também da diplomacia regional e, desculpas de dizer isso, um fracasso, um dos fracassos da política externa brasileira também. Eu sou muito crítico. Eu falei isso também para meu presidente aqui há 2 semanas atrás, dizendo: para defender o direito internacional, você não tem por que buscar apoios na esquerda. O direito internacional, a não intervenção, se estamos falando de não intervenção, é um princípio geral do direito, onde você tem centro, esquerda, direita, todo mundo deve estar de acordo. Você não tem que buscar abrigo, apoio, na ideologização. Então, Lucas, a questão da ideologização, de pensar em função de sistemas, não de racionalidade, é onde eu vejo um dos grandes desafios para nós, né? Temos que pensar com a lógica, temos que pensar com a razão. Se vamos defender princípios, temos que defendê-los, seja de direita ou seja de esquerda, tá? Isso primeiramente. Eu vejo com grande preocupação a inclinação, aquilo que tínhamos como convergência estratégica desde 1985, né, na Foz do Iguaçu, Alfonsine e Sarney juntando-se, além da integração econômica, a ideia era a estratégia, abandonar os desafios estratégicos nucleares de uns e outros e trazer transparência, como falava Eduardo, para a nossa sociedade, o que está acontecendo em termos de investigação, exploração nuclear e afastar-nos da ideia de um confronto, de um armamento nuclear diferenciado entre Brasil e Argentina. Essa foi a ideia pré-Mercosul, tá? E agora eu estou vendo que estrategicamente dos países vão para um lado e outro para outro. Isso como o presunto do sanduíche que nós somos no Rio da Plata, me preocupa muitíssimo, né? Me preocupa muitíssimo. Então, não ideologização, ver onde estão os verdadeiros problemas e não alinhamento automático, né? Não alinhamento automático que eu vejo na esquerda e na direita, né? Eu compreendo as razões por as quais a Argentina quase disse amém a tudo aquilo que vem do norte nesse momento, porque a dependência financeira é quase total, financeira política é quase total, tá? Então, mas temos que resgatar a racionalidade de tudo isso, né? O rearmamentismo na região é preocupante. Nós temos a nossa própria agenda, a agenda de desenvolvimento na América do Sul, que nós temos que preocupar na paz da América do Sul e o nosso desenvolvimento, tá? O resto dos problemas, temos que estar atentos a eles, mas nós
temos as nossas prioridades, né? Temos que pensar por nós outros, né? Terceira coisa, final, para isso, também tem elementos de hipocrisia, que nós temos que ter sempre bem, muito cuidado com isso. Que a defesa de, dos princípios do direito internacional deve ser sem consideração ideológica e sem consideração partidária. Se, se procuramos basear a nossa posição, o nosso posicionamento em função de identidades ideológicas, estamos fazendo muito mal a duas coisas. Primeiramente, ineficiência total, um impacto zero, praticamente zero a nível internacional. E a segunda coisa, estamos prostituindo os verdadeiros direitos e princípios importantes na política externa, né? Então, os direitos humanos e os esquerdos humanos também contam. Então, tudo tem que ser feito além de considerações ideológicas, tá? Era basicamente isso. E o que está acontecendo são alinhamentos quase automáticos, né? Eu acredito que o caso dos Estados Unidos é muito, muito complexo, que não é trasladável a nossas realidades totalmente. Tem uma sorte de contra-revolução cultural também nos Estados Unidos, que isso reflete também as características da sociedade norte-americana também, tá? Os, os, ah, eu diria, defensores do wokeismo, do woke, da agenda woke, e os defensores da agenda anti-woke. eh, a gente pode conhecer, analisar tudo isso, mas é algo distante das nossas realidades, né? Tem também efeitos nas nossas sociedades, mas nós temos outras prioridades. A nossa prioridade é crescimento econômico para poder sustentar os verdadeiras necessidades sociais que nós temos, eh, crescer com cuidado ambiental, certamente, crescer também, cuidando também os setores sociais mais sensíveis, mas a nossa agenda é outra, não é uma agenda de domínio mundial, tá? Nem o Brasil, sendo uma potência, pode sonhar em ser. Eu acredito, eu sempre acreditei com o máximo respeito para o Brasil. Eu nunca terminei de compreender qual era o rol do Brasil no BRICS, né? Porque é uma potência que, graças a Deus, é uma potência geográfica, cultural, econômica, tecnológica, Brasil, mas não é uma potência militar, né? Nuclear, como a China, a Índia, a Rússia, tá? Então, deixa para elas jogar o jogo geopolítico, reafirme-se na sua região, o Brasil, consiga o desenvolvimento para todas as regiões do Brasil, consiga se integrar-se ao mundo ou à economia, como fez a China, vai chegar, o momento vai chegar, né? Mas essas parcerias, eu jamais compreendi, Lucas, algumas dessas parcerias, né? Para mim seria absolutamente a verdadeira revolução, até do ponto de vista econômico, seria justamente se aproximar a esse conjunto de países de Ásia-Pacífico e América Latina, né, que estamos falando, o CPTPP, famoso Transpacífico, um Brasil engajado nisso. Olha, seria
de uma magnitude incrível. Deixa o diálogo e a negociação do Irã com Rússia, né? E os Estados Unidos para eles não é um jogo necessário para o desenvolvimento do Brasil. Isso não minimiza o Brasil, né? O contrário, o mundo fica muito grande para o Brasil, né, nessas coisas. Olha as contradições, Lucas, né? A contradição, né? Com todo respeito, né? O Brasil emitiu um comunicado dizendo, oh, a soberania de Venezuela, etc., etc. Sim, e o maio passado, né, o governo brasileiro foi à Vermelha, a Praça Vermelha, em Moscou, a festejar o Dia da Liberação da Europa, que tradicionalmente se festeja no Berlim, no Berlino ou no Bruxelas, né? Foi se festejar o maio do ano passado na Vermelha com Putin, que tinha cometido o mais grave ainda, porque não foi uma intervenção militar, simplesmente foi uma invasão que até hoje sigue uma guerra. Então, como você equipara uma coisa com outra? Qual é a legitimidade de um dizer, oh, não tocar Venezuela, quando eu fui aplaudir ao Putin, né? É, então, essas sinais, por que acontecem essas sinais? Porque estão se equivocando, do meu ponto de vista, equivocando onde tem que agir, né? Onde tem que expandir a sua imagem, seus valores e tudo. Está errado, né? Tá sendo errado tudo isso, né? É, Aqui fala o cidadão latino-americano. Eu gostaria de ver realmente o Brasil concentrado realmente nas nossas questões, né? É, Aqui no América do Sul, tá? Primeiramente, e fazer-se forte realmente. Quando a gente fala do novo porto aí no Chancay, em Peru, né? Feito os chineses, né? É, eu sempre digo, e por que esse porte não foi feito com cooperação do Brasil e Peru, né? Por que não foi feito? Porque a atenção está fixada em outros lugares, né? Agora fala-se de os novos corredores bioceânicos, né? Tá? Mas onde foi debatida a ideia? Foi com a participação de outros parceiros também, tá? Tem que trabalhar muito mais a infraestrutura regional, é fundamental a saída do Mato Grosso do Sul ao Atlântico de forma eficiente, saindo por essa maravilhosa hidrovia, né, do Rio Paraguai, Paraná, é fundamental. Então, todas essas coisas, esses projetos, tá, devem sair do discurso para a realidade, né? Essa integração física é fundamental, de bons interconexões intermodais, ferroviárias. Essa é a nossa agenda, eu acredito. Perfeito, embaixador. Eduardo Jorge, mais uma? Sim, anotei várias coisas daqui do Lucas Ferraz e do embaixador, Sérgio. E, primeiro, uma observação, embaixador. Ninguém tocou aqui, talvez por gentileza com o Brasil e com o governo atual, e, na verdade, na questão de relações internacionais, a opção do Brasil foi outra. Não foi a integração, inclusive, com a União Europeia. Pelo contrário, como bem disse o embaixador, o acordo estava praticamente alinhavado em 19 e foi adiado, adiado, adiado.
foi mandado delegações do Brasil fazer oposição na Europa em 20, 21, 22. Posição do Brasil na Europa contra o acordo, porque não podia ser assinado pelo outro, porque o governo, o governo era um governo extremista, etc, etc. E a opção principal foi o fortalecimento e a criação do eixo, que eles chamam de BRICS, que eles chamam dessa impossibilidade geográfica chamada Sul Global, e a articulação é com a Rússia, é com a China, é com o Irã, é o BRICS. Essa é a prioridade do conselheiro econômico do nosso presidente, conselheiro econômico, relações internacionais e assuntos aleatórios, que é o Celso Amorim, embaixador também, aqui do nosso famoso Itamaraty. Mas esse é a prioridade do eixo. Esse é o eixo. A União Europeia, o acordo da União Europeia não era prioridade. Não era prioridade. Foi chegando até por gravidade, na verdade, né? E agora o presidente, que é um marqueteiro de primeira classe, quer dizer que foi ele que fez o processo. Mas, na verdade, ele veio por gravidade. O eixo é o BRICS. A prioridade é o Putin. A prioridade é o Irã. A prioridade é a China. A prioridade é esse eixo. Bom, esse é o perigo. É a situação difícil que o Brasil se meteu. Bom, a outra questão importante que o embaixador colocou, Sérgio, que a gente tem que muito ressaltar, é a questão da centralidade do centro democrático, é a centralidade do centro democrático desse processo. O centro democrático, que o embaixador se refere, é o responsável pela União Europeia. Foi uma construção progressiva, reformista e a longo prazo, dos democratas cristãos. E aqui o Mercosul também. O grande campeão do Mercosul era o governador Franco Montoro, o democrata cristão. Vamos homenageá-lo sempre por esse esforço. Franco Montoro era o grande entusiasta do Mercosul, também o democrata cristão. Portanto, essa questão do centro democrático que o embaixador falou é uma questão central, é uma questão chave nisso aí. É ele que tem condição de coordenar e de impulsionar esse processo aqui na América do Sul. E aqui, uma coisa muito que eu considero também interessante é a proximidade cultural nossa da América do Sul com a União Europeia. Até evidente que nós somos parentes próximos da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, mas não só. Aqui estão grandes comunidades italianas, alemães, judias, ucranianas aqui. Aqui tem um estado, o Paraná, que tem uma grande comunidade ucraniana. Então existe uma proximidade muito grande, cultural, histórica e política. Então esse bloco que é um acordo econômico, cultural, social e político, é também cultural. Por isso é um acordo que pode dar frutos a curto e médio prazo muito grandes. Assim, eu fico pensando se não seria. O que é que o embaixador acha nessa centralidade que ele dá à política regional, da possibilidade de que o acordo União Europeia e Mercosul, por um lado, e o acordo do Chile, do Peru e da Colômbia, por outro, em relação ao Japão e à Austrália e à Nova Zelândia, não poderia levar a uma aproximação dentro do Mercosul com o Chile, com o Peru, com a Colômbia, uma troca entre esses países, de um acordo para lá e um acordo para cá, e a aproximação da Colômbia, do Peru e do Chile, do Mercosul? Boa pergunta, Eduardo. Primeiro, vou fazer uma anécdota, um raconto pequeno. Em 1997, eu acho que foi, sim, 1997, saindo de uma reunião bem importante que tivemos lá, justamente para tentando começar as negociações o mais cedo possível, é, com a oposição de sempre, dos agricultores franceses, tudo isso. Eu me lembro que eu saí da Comissão Europeia, né? É, e os jornais me perguntaram, os periodistas me perguntaram, bom, o que aconteceu, etc. Eu falei assim, olha, eu acho que a Europa
está tão concentrada na ampliação europeia, ampliação hacia o leste, né, que está de colo duro, né, stiff neck em inglês, né, dizendo, está olhando somente para o leste, né? E por que o embaixador disse isso? Me perguntou um jornalista. Eu disse, bom, porque não olha a outra Europa que vocês têm, né, do outro lado do Atlântico. Fala espanhol e português. Como é? Que fala espanhol e português. Que fala espanhol e português. Mas mais importante que falar espanhol e português, do meu ponto de vista, aquilo que eu acredito, é que o sentido, aquilo que se chama a forma de ver a vida, né? De ver o ser humano, tá? Que é uma raiz cristã, judeu, greca, que é a mesma, finalmente é a mesma, tá? Então, é que difere muito do outro. E quanto mais você vai a leste da Europa, mais se afasta desse eixo atlântico que nós temos, cultural, como você falava, não somente linguístico, cultural no mais profundo sentido, né? Porque o que acontece com os BRICS, por exemplo? Onde que estão as questões de direitos humanos aí, né? A concepção, essa concepção da vida, né? Das liberdades, que nós somos tão fortes para defender aí em certos cenários, né? Em outros cenários esquecemos, E é de tá? origem cristã. Tá? Então, o que eu falava assim, não? Vocês estão de colo duro, estão simplesmente mirando para outro olhar. E eles perguntavam, e quando vai terminar isso? Eu falei assim, bom, quando a Europa choque com os Urais, com é, e aconteceu 30 anos depois, que é o que está acontecendo agora mesmo. E agora, né, recuperou o colo flexível. A Europa está olhando para nós. É uma pequena anedota para dizer, Eduardo, que o conceito, o conceito profundo daquilo que você está exprimindo aqui, eu compartilho totalmente. Por isso é uma associação que vai muito além das ganâncias comerciais, certamente da cooperação fundamental, é, de cooperação econômica. É uma verdadeira associação com gente que pensa como nós, que nós pensamos como elas, porque temos uma pequena demonstração da sociedade europeia aqui nas nossas próprias sociedades, misturada certamente com a população indígena e a contribuição africana, mas o sentido, a forma de pensar, de conceber o mundo e a vida é essa, né? De forte raigambre greco-latina, romana, cristã, judeu-cristã, né? E essa é a nossa âncora. Eu viveu mais de 16 anos na Ásia, né? É um mundo muito respeitável, muito interessante, tudo ponto de vista, mas são outros baseamentos, não o nossa sociedade onde a indivíduo por isso os direitos individuais, os direitos humanos individuais são de raigambre ocidental, e se vocês me permitem, de ocidental e cristão também, tá? Então, aí é onde a gente se sente com força para se expressar, para mostrar as nossas ambiguidades, os nossos fracassos, mas compartilhamos uma mesma visão do mundo. Não sou inocente também do eurocentrismo, tá? Que eu critico muito, né? Porque, sobretudo no norte da Europa, pensa que
o desenvolvimento jurídico deles é tão bem sucedido, tão fantástico, que é uma luminária para o resto do mundo. Não, nós temos uma grande também tradição histórica nos nossos países, né? É, 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 graças a Deus tivemos muito menos brigas entre nós, menos sanguíneas, né? Que lá na Europa, né? Temos muitos para mostrar também para elas, mesmo que a nossa história seja muito mais curta, de certo ponto de vista, como entidades políticas, né? Então, compartilhamos um mundo, tá? No qual temos que ter uma cosmovisão, né? Os alemães falam de Weltanschauung, de uma visão do mundo, da vida, né? Compartilhada, né? Mas que certas pessoas, como você falava, Eduardo, esquecem isso no momento de pensar na política externa. Eu gosto de estar, eu como pequeno parceiro uruguaio, sim, eu gosto de estar, o nosso presidente vai ir para a China, eu fui embaixador na China, eu abri a embaixada, eu comecei as relações diplomáticas com a China, mas sei quais são as diferenças de cosmovisão também, tá? Da tradição histórica, que devemos respeitar, mas que é bem diferente a nossa. Então, mas quando eu represento o meu país, quando eu faço a política externa do meu país, eu tento de mostrar o que eu sou, não tratar de transvestir-me em outra coisa que não sou e esquecer, né? Dependendo do meu interlocutor, esquecer os direitos humanos e tudo isso. Não, eu defendo os direitos com quem seja, tá? É, reconhecendo que a minha sociedade tem determinadas raízes, raigambres, tradições, etc., né? Então, aí estou com você. Embaixador, eu tinha certeza de que o Lucas ia acertar quando disse que essa seria uma conversa extremamente rica, extremamente saborosa, muito interessante. E realmente foi isso que nós tivemos aqui. Eu queria agradecer demais pela honra de recebê-lo aqui no Espaço Democrático, de ouvir as suas considerações. Queria agradecer também, claro, ao Lucas e ao Eduardo pelas participações importantes e aos companheiros que estão nos acompanhando online lá da sede da Fundação. Eu encerro o programa por aqui, mas antes deixando um espaço para a sua palavra final. Não, da minha parte, agradecer, Sérgio, o convite. Essas são minhas expressões, com todo respeito, o que eu acredito, as coisas que eu acredito como cidadão republicano, não somente do Uruguai, do Mercosul. Essas são também as linhas que sempre me guiaram na vida diplomática como uruguaio. Tomara que Brasil, eu estou seguro que o Brasil vai continuar com esse futuro fantástico que tem, mas tem que ter cuidado de não perder tempo histórico em brigas pequenas. Do meu ponto de vista, o pior risco é que essa liderança natural que o Brasil deve ter sobretudo no nosso continente sul-americano, não se perda em falsas ilusões de grandeza ou em falsas ilusões de ideologismos, tá? Então, essa é minha mensagem, com todo respeito, com enorme carinho, tomara que esse 2026 seja também bem sucedido para vocês. Continua nesse caminho que vai ter muitos parceiros, ao menos aqui. Eu estou em Punta del Este aqui, numa pequena casa que chama-se Bossa Nova. Olha, dedicada, porque muitos poetas brasileiros passaram por aqui também tempo atrás. Então, tomara que esse futuro seja como nós imaginamos para o Brasil e também para a América do Sul. Nós que agradecemos, embaixador, mais uma vez. Eu agradeço especialmente a você que acompanhou esse diálogo nesse vídeo até esse ponto. Muito obrigado. Até o próximo programa Diálogos no Espaço Democrático.